Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse podcast. Eu sou a Pri Quadros e esse é o primeiro episódio do Papo de Bastidores, criando conteúdo para o marketing digital. Hoje a gente tem o prazer de começar esse primeiro podcast, onde a gente vai falar sobre ela, que é editora de vídeo nuggets e editora de vídeos em gerais, vídeo nuggets para lançamentos, estrategista digital, essa menina, e nas horas vagas ainda adestra cães, pra quem não sabe. Jéssica Ilana, e como é conhecida no Instagram, Edita Jéssica. Nesse papo, a gente vai falar um pouco sobre como surgiu, como a Jéssica caiu nessa carreira de editora de vídeo nugget, como é que ela iniciou na trajetória também para virar estrategista de criação de conteúdo, né, e não só apenas uma editora. E eu já vou começar com a primeira pergunta, Jéssica, eu já te apresentei aqui, então eu vou só começar com a pergunta. Beleza. Como foi que a Jéssica Ilana, a Edita Jéssica, acabou parando nesse universo de edição de nugget para o marketing digital? Olha, é uma honra para mim estar aqui. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sou essa pessoa comunicativa, expressiva, que gosta de criar, que gosta de inventar, que gosta de estar falando e se comunicando com as pessoas, de ter esse relacionamento com as pessoas, né? E só que chega no momento da vida que você precisa seguir o convencional, porque a sociedade te obriga a seguir o convencional. Ah, me formei no ensino médio, tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Uma faculdade, trabalhar o resto da vida fazendo a mesma coisa, me aposentar e entrar em depressão, né? Porque tu passa a vida inteira fazendo uma coisa, aí tu chega, para de fazer aquilo, tá, e agora? Quem eu sou, né, véi? E aí eu entrei na faculdade, mas eu tive o privilégio de escolher minha própria faculdade, né? Diferente de você. Eu escolhi, não me arrependo, também foi uma coisa que fez da Jéssica quem ela é hoje também. Pra quem não sabe, eu fiz faculdade de psicologia, né? E durante o meu período na faculdade, uma amiga chegou pra mim e falou assim: Jéssica, já que você gosta tanto de animais, pra quem não sabe, eu também gosto muito de animais, por que você não começa a passear com cachorros pra ganhar uma renda extra pra ajudar na sua faculdade e durante esse processo da faculdade? Porque eu não queria ser aquela pessoa que trabalha o dia inteiro e estuda, porque eu não ia conseguir fazer minha faculdade bem feita. E eu tinha o privilégio também de escolher fazer diferente, né? Aí, o que eu fiz? A Pipi Quadros, pra quem né, está vendo, essa que ouvindo, essa que está aqui, fez um banner pra mim, que a gente decidiu fazer, né, de passear com os cachorros. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Preciso primeiro fazer um banner. Aí a Pipi foi lá e fez o banner pra mim, com o meu telefone, falando o que eu ia fazer, né, que eu ia passear com cães. E aí eu fui na veterinária que tem aqui no condomínio e perguntei, opa, eu como gosto de me comunicar, já tinha uma relação com a veterinária, com a atendente, com todo mundo na veterinária. A Jéssica, se um dia quiser se candidatar, ela consegue votos fácil. Então, gente, eu tô começando nesse negócio de passeio com cães, porque nos Estados Unidos isso é muito comum, dog walker, né? Aqui é raro esse serviço. Tem como eu deixar o meu banner aqui? Aí ela falou assim, claro, tem pessoas que perguntam se eu conheço e tal, vou te indicar e vou deixar o bannerzinho aqui. Aí, beleza, fui pra casa e fiquei esperando. Passou um mês, eu falei, cara, não vai dar certo. Cara, no outro dia, a primeira cliente, a Flávia, me ligou e aí eu comecei a passear com cachorros nesse período que eu tava na faculdade. O meu primeiro passo no empreendedorismo foi aí, né? Porque eu tinha o Bicharada Passeios, eu inventei o Bicharada Passeios. Fiquei passeando, consegui mais clientes e tudo mais, e eu tava vivendo com uma renda ok, né, enquanto eu fazia a faculdade. E no meio disso tudo, apareceu um teste para editora de nugget na IGD, lá no Érico Rocha, porque quem não sabe também, eu moro em Brasília e a empresa dele é aqui. Sim. Eu e a Pipi fomos fazer o teste, né, abrindo um parênteses aqui rapidão, eu já sabia editar vídeos porque eu tinha um canal também, eu tive um canal com os meus amigos, o primeiro canal fica entre nós, se você quiser dar uma olhada naquela obra, né? No começo de tudo. Depois eu continuei com o canal solo, então eu já sabia editar vídeo, né? Essa questão da edição eu já sabia, porque eu acho que desde 2015, por aí, que eu tô no YouTube. E aí, apareceu essa oportunidade de fazer o teste lá, como editora de nugget, só que aí é mais voltado pro marketing digital.
A gente passou no teste e foi chamada no teste do vídeo nugget em si, né? A gente tem que criar um vídeo nugget e mandar pra eles. Aí, se a gente passar nessa primeira etapa, eles chamam pra fazer a entrevista. Eu tava disputando uma vaga com a Priscila aqui. Olha nos só, fala, né? Olha Miserável. só a vida como ela é. E aí acabou que ela passou e eu não. Eu fui reprovada. Podia ter passado nós duas. Podia, mas né? só tinha uma vaga. E o que considerou ela mais do que eu foi a paixão, que ela já saiu com uma câmera de dentro da mãe dela, filmando as pessoas, né? E pelo visto eu não passei essa paixão pras pessoas. Mas tudo bem, né? Acontece. Acontece. Não conectou, né, com o contratante. Não conectou, não deu certo. Eu também tava muito nervosa, né? O começo das experiências, né? Mas enfim. E aí, vida que segue, né? Eu continuei passeando com os cachorros, fazendo faculdade e editando nuggets também pra ela e pra outras pessoas que ela começou a lançar também naquele período. Só que durante esse período, eu assumi um compromisso de contas, pagar aluguel, água, luz, gás, todas essas coisas que uma vida adulta, né, te proporciona. Olha que alegria. Só que como eu já tinha provado da liberdade que empreender no Bicharada Passeios tinha me dado, eu não queria ter que ir para um trabalho convencional. E é impressionante como essas coisas acontecem, né? O universo parece que conspira quando tu tá em movimento, quando tá desejando por aquilo. E bem nessa época que eu ia ter que ir atrás de algo convencional, apareceu essa oportunidade de eu fazer um teste de novo pra editora de Nugget pra outra empresa. E aí eu fiz o teste pra essa empresa, fiz a entrevista e passei! Aí eu fiquei, eu não vou ter que abrir mão da minha liberdade pra trabalhar em algum lugar convencional. Eu vou agora, a partir de agora, ser editora de nuggets dessa empresa, tirando os que eu já fazia, né? E isso aconteceu em 2019 e foi assim que eu cheguei, né, aqui onde estou hoje, editora de Video Nuggets. E criadora de conteúdo. Criadora de conteúdo. É uma estrategista, né, digital de produção de conteúdo. E continuando aqui, me responde o seguinte: de onde surgiu esse caminho para trabalhar como autônoma? Assim, você falou que teve a indicação, teve a ideia, né? Mas da onde veio essa coisa de, tipo, vou fazer, sabe? Da onde surgiu essa energia de, tipo, vou lá fazer? No fundo, como eu disse no começo, eu sempre fui essa menina comunicativa, criativa, que também eu acho que não se encaixava muito nos padrões convencionais da sociedade, né? Já vem daí um pouco do impulso. E aí chegou na faculdade, com a criação do Bicharada Passeios, que eu criei como passeadora de cães na faculdade pra complementar a minha renda durante a faculdade, não ter que ir para algo convencional, tá vendo? Vem sempre do não quero ir para algo convencional. Só que a gente sempre tem aquela cobrança, né? Que o convencional te dá segurança, que o convencional é melhor, e nananana. Só que mesmo assim, tinha essa força dentro de mim, não querendo passar por isso, né? Eu não queria uma prisão na minha vida, porque a sensação que me dá é uma prisão. E como eu falei, né, eu provei um pouco da liberdade enquanto eu passeava com cachorros, porque era meu negócio, né? Eu que me posicionava, né, com o cliente, como funcionava o trabalho ou não. Tipo, eu trabalhava pra mim. E ter experimentado disso fez com que isso acontecesse. Mas e antes disso acontecer? Ok, você falou que você já tinha essa coisa de liberdade, mas antes do Bicharada existir, o que te fez falar assim, cara, eu vou realmente pegar isso aqui, vou fazer o banner, Pipi faz o banner pra mim, porque eu vou tentar. Tu acha que foi só essa parte da comunicação? Porque até então você não sabia o que era liberdade, em teoria. Você ainda não tinha empreendido em nada. Na verdade, foi uma fuga desse trabalho convencional. Porque eu tava na faculdade. Ou eu ia achar um trabalho pra trabalhar de segunda a sábado, de 8 às 18. Como aconteceu. Como aconteceu uma época. Ou eu vou ter que dar um jeito de fazer diferente. Pra eu ter uma grana, porque eu precisava ter uma grana. Entendeu? Não tinha como eu não trabalhar de alguma forma. Sim, aí obriga a gente a querer ter que arrumar dinheiro. Exatamente. E aí, por essa necessidade também financeira e de querer conciliar com a liberdade e com a faculdade, para eu poder também fazer a faculdade melhor, porque a pessoa que trabalha de 8 às 18 tá muito cansada quando vai fazer a faculdade, né? Mas, hoje a gente sabe o que é. Né?
E aí, essa necessidade também de grana fez com que eu tomasse a decisão, bora fazer. E também era porque era uma coisa que eu gostava, né? Eu sempre gostei de animais e foi uma coisa que me interessou e que me agregou muito também conhecimento, porque eu tive que ir atrás de conhecimento pra fazer isso. Não foi também na louca, né? Eu tive que ir atrás de conhecimento e também me ensinou muitas coisas que eu trago comigo hoje. Então foi uma experiência muito boa. E foi isso que fez, assim, eu tomar a decisão mesmo. A necessidade da grana, não querer trabalhar em algo convencional de jeito nenhum, não queria ter aquela sensação de prisão. E foi isso, basicamente. Foram esses dois motivos, né? É. As duas razões que me fizeram começar no pensou no empreendedorismo. Nugget. Já pensei na headline do Nugget aqui. Essas duas razões, sacanagem. Mas assim, tem algum familiar seu, tem alguém na sua família que tem essa veia empreendedora ou não? Ou tipo, a Jéssica surgiu da Jéssica. A Jéssica que de repente... Sim e não. Tem familiares meus que têm essa veia empreendedora, mas por essa cobrança da vida, né, que tu tem que ter um trabalho para pagar suas contas e não ter o apoio também da família lá atrás. Aí vai Aí vai se virando uma bola de neve. A veia empreendedora tem, mas o exemplo que eu tive na minha vida não foi de trabalhos convencionais. O meu pai é servidor público e a minha mãe trabalha numa empresa privada, tem 200 anos. Mas ela sempre teve essa vontade de empreender, de ter uma empresa, né? De criar algo novo, de ter seu próprio negócio. E eu sempre ouvi daqui e dali, né? O meu irmão também, ele é autônomo, né? Ele é profissional liberal, ele é advogado. E o meu pai, ele tem vontade, depois de se aposentar, finalmente viver a vida que ele queria ter vivido a vida inteira, né? Mas ele não viveu pôde. o caso do convencional. Exatamente. De abrir um negócio dele também, que ele gosta de carros. Então, ele quer empreender voltado pra esse lado aí. Até já me pediu umas dicas, né? Conteúdo. Filha, como é que eu crio um canal? Tá na veia, tá na veia. Tá na veia, Então, tá né? na O veia, empreendedorismo tá na veia. E vocês, indo nesse mesmo caminho, você se considera uma empreendedora? Mesmo que todo mundo fale que você é freelancer, que você é autônoma, você se considera uma empreendedora, Jéssica? Pra mim, o profissional liberal, o autônomo, o freelancer, todos eles podem ser, sim, empreendedores, desde que eles se posicionem no mercado, não apenas prestem serviço. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o meu irmão, tá? Ele é advogado, ele é profissional liberal, ele é advogado. Ele trabalhava no convencional antes, né, no fórum, e ele viu a nossa liberdade. Eu acho que ele também sempre quis, né, sempre teve na veia, mas ele viu essa nossa liberdade e decidiu se posicionar. Ele saiu do fórum, abriu o escritório dele e começou a se posicionar no mercado, fazer networking, mostrar como o trabalho dele funcionava, o valor que ele podia agregar com os clientes, os resultados que ele tinha. E com esses resultados, ele começou a ganhar muito mais do que ele ganhava também no fórum. E mais do que o resultado financeiro dele, né? De ganhar mais do que ele ganhava no fórum. Ele provou ainda mais da liberdade. Ele sabe como é isso. E ele não abre mão disso. E a partir desse momento que ele começou a se posicionar, ele começou a empreender de verdade. Não apenas a prestar o serviço. Ele começou a mostrar para as pessoas como que o trabalho dele funcionava e como ele trabalhava, né? As pessoas sabiam daquilo, porque senão as pessoas não iam nem saber, tipo, tá, quem tu é. E ele virou uma marca, não só um prestador de serviço. E eu acho que eu posso complementar essa ideia porque eu acompanhei o processo. Quando ele estava no fórum, querendo ou não, ele estava prestando um serviço, né? Vendendo o tempo dele, a disponibilidade dele, para um valor X que ele ia receber convencional com a carteira assinada. Aí, a partir do momento que ele virou uma marca, ele pôde mostrar como é a marca dele, como funciona, né? Porque o posicionar basicamente é isso, a minha marca funciona assim. E não o empregador falando, ó, eu pago isso, eu pago X. Não, cara, eu decido como é que vai funcionar a minha empresa, a minha marca dentro do mercado. Isso que eu acho legal do posicionamento. Claro, né? Com resultado, não é assim do nada. Com resultado, conscientizando o público-alvo, mostrando o seu valor, como é que você pode agregar e ajudar na vida daquela pessoa. E nessa ótica, Deca, só pra gente realmente fechar essa pergunta, então você se considera uma empreendedora? Sim,
Eu me considero uma empreendedora hoje porque enquanto eu estava trabalhando nos bastidores, eu não me posicionava, ninguém sabia quem eu era, o que eu fazia, o que eu gerava, né, de resultado ou de valor para as pessoas com o meu trabalho. E a partir do momento que eu comecei a me posicionar, mostrar, ó, eu faço isso, eu posso te ajudar dessa forma, eu sei como fazer isso, como eu posso te ajudar dessa forma, como eu posso resolver esse problema, esse conhecimento que eu tenho, esses resultados que eu tenho, esse valor que eu agrego, eu comecei a me posicionar e me tornar uma marca também, né? Porque o Edita Jéssica, ele se tornou a minha marca. E por isso eu me considero hoje uma empreendedora. Tá, aí lá no começo da conversa você falou que você precisava aumentar sua renda porque você estava assumindo outros compromissos, né? Pra pagar suas contas e tudo mais. E aí você teve essa oportunidade de passar num teste pra ser nugueteira e aumentar sua renda, né? E você lembra como é que foi a sensação desse primeiro pagamento que você recebeu dessa renda? Você lembra como foi? Eu lembro exatamente como foi a sensação de receber meu primeiro pagamento como nugueteira, porque eu lembro que eu pensei na hora assim, cara, e eu não tinha recebido pagamento cheio, viu? Eu tinha recebido proporcional. Eu lembro porque eu falei assim, cara, eu tinha que caminhar 14 quilômetros 3 vezes por semana pra receber isso aqui. E eu tô recebendo basicamente a mesma coisa como nugueteira. Aí eu falei assim, caraca, velho, imagina até onde eu posso ir. Porque eu me arrebentava toda com os cachorros, porque geralmente quem pede pra passear com cachorro são cachorros que são grandes, não sabem passear, né, não tem nenhum tipo de adestramento e tudo mais. Então era bem sofrido esse começo desse trabalho com eles. E eu vi assim, cara, eu posso, né, ganhar até então a mesma coisa ou dobrar da minha casa, sem ter que pegar trânsito, sem ter que poder trabalhar de pijama, entendeu? Poder dormir um pouquinho mais, porque eu não tenho que pegar trânsito. E ganhar isso aqui, eu fiquei assim, caraca, velho, por que eu não foquei nisso antes? Mas é sempre um processo, né? Talvez eu não estivesse preparada, talvez eu precisasse daquele tempo lá que eu falei, né? De nuggetar pra você, de nuggetar pra outros lançamentos que você começou a fazer, pra eu começar a me inserir nisso. Pra E quando chegar a oportunidade, né? Pra quando a oportunidade, para quando a oportunidade chegasse, eu tá pronta. Tirando a sensação de alívio que eu tive em relação ao compromisso que eu tinha feito com as contas, né? Tipo, sabe? Foi bem assim, tipo, ao mesmo tempo que teve a sacada de caraca, tipo, até onde eu posso chegar, teve o alívio, eu vou poder cumprir com os meus compromissos financeiros com mais tranquilidade. E o interessante disso tudo foi isso, né? Porque me gerou um misto de alívio e de motivação, porque eu pensei assim, cara, se o começo tá assim, imagina até onde eu posso chegar. E nesse sentido, que você teve essa motivação, em algum momento você percebeu que podia ser diferente, ser melhor dali pra frente ainda como autônoma? A partir do momento que eu tive resultado, né, com o meu primeiro serviço como nuggeteira, eu parei e pensei, cara, eu tenho a possibilidade de ter outros clientes, né? Porque eu sou liberal, eu sou empresária poderosa. Eu tenho como alavancar isso, né? Eu tenho como mudar essa perspectiva, né? Mesmo já tendo sido algo bom pra mim, eu pensei, isso pode melhorar ainda mais. Só que eu não sabia como até então. Como que eu faço? Como que eu poderia fazer pra conseguir alavancar, né? Me alavancar, ganhar mais, ter mais clientes. E aí eu fiquei nessa dúvida. E aí eu fiquei basicamente 2 anos nesse operacional, né? Nos bastidores, aprendendo, sacando. E aí que veio a grande sacada, né? Que virou a chave pra mim. Tipo, eu preciso começar a me posicionar pra eu poder ter essa transformação, né? Pra eu poder ter mais clientes.
para eu poder mudar a minha situação financeira novamente, né? Se eu quiser melhorar ela ainda mais. Porque isso é empreender, né? Você tá sempre buscando uma forma de melhorar ainda mais o seu produto, né? Ter mais resultados, tanto em relação às pessoas quanto o seu resultado, né? Porque empreendedor precisa pagar as contas também, né? Então você precisa melhorar a sua renda sempre. E isso vale tanto para o nuggeteiro, tanto para o infoprodutor ou para qualquer outro tipo de empreendedor, né? Ou autônomo, profissional liberal. Isso vale para todos. Porque mesmo sendo nuggeteiro, infoprodutor, profissional liberal, advogado, você precisa estar sempre em crescimento, sempre se movimentando e sempre tendo novos insights em relação ao como está o mercado para você se posicionar e se destacar no meio desse mercado que tá aí cheio, né? Hoje, né, no mercado digital, né, tá cheio. Então, você sempre tá buscando formas para se posicionar e se alavancar ainda mais no mercado. E foi por essa percepção, Jéssica, que você saiu do operacional para ir ajudar as pessoas postando conteúdo? Eu percebi que eu precisava ser dos bastidores para me ajudar, para eu poder ajudar o outro. E aí eu criei o meu perfil Edita Jéssica no Instagram e comecei a ir atrás de cliente. Nessa minha trajetória indo atrás de clientes, eu percebi que os infoprodutores tinham muitas dúvidas em relação ao operacional que eu já fazia há 2 anos. E ao trabalho de produção de conteúdo, de curadoria de conteúdo que eu já fazia onde eu trabalhava, né? E foi aí que eu comecei a postar meus próprios nuggets, porque as dúvidas que eles tinham, eu comecei a responder em forma de nugget para poder ajudar eles, porque já era algo que eu fazia, como eu disse, né? Porque até então eu comecei o perfil postando só o portfólio dos nuggets que eu já tinha feito para as empresas, né? Eu não tinha postado nugget meu ainda. E à medida que eu fui vendo as dúvidas deles, e eram de coisas que eu já fazia há 2 anos, eu comecei a postar os meus nuggets para poder ajudar essas pessoas também. E fazendo isso, eu fui me posicionando, porque eu estava ajudando as pessoas, né, com as dúvidas que elas tinham, que eram algo que eu já fazia, gerando valor para elas e criando relacionamento. E nesse processo, alguém já te perguntou se você tem algum produto? Então, quando eu decidi me posicionar, sair dos bastidores, criar o meu perfil no Instagram, o Edita Jéssica, e começar a ajudar as pessoas e ir atrás de clientes, eu comecei a fazer calls com os meus possíveis clientes ou com essas pessoas que tinham dúvidas, né? E nessas calls, eu comecei a passar sacadas para essas pessoas, para elas poderem começar a resolver esses problemas que elas tinham e que era uma dor muito forte para elas. E aí, eu dava sacadas, a gente conversava, eu falava como que funcionava meu trabalho e tudo mais. E no final dessas calls, dessas ligações, dessas reuniões, essas pessoas me perguntavam, tu tem algum produto? Tu tem algum curso? Porque eu já tô na fila, né? Se você tiver, eu já tô na fila. Já quero levar para os meus funcionários, já quero levar para os meus editores de vídeo. E eu também já quero para mim. E o interessante é que, mesmo eu ainda não tendo um produto, as pessoas começaram a me perguntar só de eu estar ali botando a minha cara a tapa, de eu estar me movimentando, de eu estar me posicionando. E principalmente isso vem do fato de eu ter ajudado aquela pessoa, de eu ter agregado valor para ela, de eu ter resolvido um problema para ela. E é aquilo, né, Pipi? Quando você ajuda alguém, essa pessoa, ela é grata a você, ela quer participar ainda mais da sua comunidade, ela quer aprender ainda mais com você. Tá, massa isso. Então, mesmo sem ter produto, as pessoas estão te perguntando se tu tem produto. Isso é muito legal e isso prova muitas coisas das quais a gente trabalha, né? A gente, vários infoprodutores que te acompanham, vários nuggeteiros talvez saibam disso, talvez não. Mas isso já comprova muita coisa. Só que eu quero saber da sua vida, da sua experiência, Deca, nesse podcast. Nessa trajetória que você começou a publicar, se posicionar, fazer calls, conversar com os infoprodutores, você conseguiu ter os resultados que você esperava quando você começou o seu Instagram? Então, lá no começo do ano, porque a gente tem isso, né? No começo do ano, fazer metas pro ano seguinte, né? E no começo do ano, eu fiz a meta de dobrar a minha renda mensal. Ousada, senhora. Um pouquinho, né? Mas eu fiz essa meta no começo do ano de dobrar a minha renda mensal. E aí eu pensei, cara, o que eu posso fazer, né? Com o que eu sei, com o que eu trabalho, com o que eu faço,
que possa me gerar, né, ainda mais renda, porque era esse meu objetivo, né? Sim. Então eu criei o meu perfil Edita Jéssica no Instagram pra botar minha cara a tapa, porque se eu não colocar minha cara a tapa, se eu não me mostrar lá, ninguém vai saber o que eu faço. Nem né? saber que você existe, né? Começa por aí. Exatamente. Quem é Jéssica? Não. Quem é Edita Jéssica? Quem é essa garota? Aí eu fui lá, botei minha cara a tapa. E com apenas um mês me comunicando, postando conteúdo, gerando valor para as pessoas, eu não consegui só apenas dobrar a minha meta. Eu consegui mais do que isso. Então fica a dica aí, né? Rapidinho, aqui, ó. Se movimente. Então, sim, eu consegui os resultados que eu esperava, inclusive mais do que isso, né? Eu consegui mais do que os resultados que eu esperava em apenas um mês. E no começo dessa trajetória, você imaginaria que você conseguiria chegar nesse patamar de até passar da meta de dobrar a renda mensal? Lá no começo, quando eu fiz o segundo teste para ser nugueteira, eu não imaginava que eu poderia chegar onde eu estou hoje. E hoje eu estou muito melhor do que eu imaginava que eu poderia estar. Primeiro porque eu consigo cumprir com o compromisso que eu firmei, né, de aluguel, de contas, né? Eu pude comprar um PC legal, um PC melhor para mim para eu poder trabalhar. Eu moro num lugar legal, eu tô podendo comprar coisas que antes eu queria comprar e não podia comprar, hoje eu posso. E segundo porque só de eu começar a me posicionar em janeiro de 2021, eu não só dobrei a minha meta, eu fiz mais do que dobrar a minha meta de renda mensal. Sem fórmula mágica, só botando a minha cara a tapa, agregando valor, postando conteúdo e me movimentando. O que me proporciona mais do que dinheiro, né? Porque eu tenho mais conforto, não preciso pegar trânsito, eu tenho mais tempo com os meus cachorros, liberdade e principalmente no momento de isolamento eu tive o privilégio de me manter em segurança. E durante todo esse período de experiência que você tem trabalhando com isso, Jéssica, teve algum momento que você pensou em desistir, que você estava para baixo na jornada? Eu já pensei em desistir 7.774 vezes, pra ser bem preciso, assim. Porque é mais fácil você ir pro convencional, você tem que acordar todo dia no mesmo horário, colocar a mesma roupa, ir pro mesmo lugar, fazer as mesmas coisas que a pessoa já te deu mastigado ali. Fala assim, tu tem que fazer isso, isso, isso. Aí tu só opera, tu fica no operacional. Mas eu descobri que eu não quero isso pra minha vida. Porque toda vez que eu me pego no operacional, fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito, eu me percebo infeliz. Eu me percebo sem propósito. Eu fico, tá, isso aqui um robô consegue fazer, basicamente. Ou tá, isso aqui tá muito robotizado já. Eu não quero isso pra mim. Porque antes do isolamento, por exemplo, quando eu tava com a cabeça muito cheia, precisava esparecer, eu ia, sei lá, 3 horas da tarde pra um café trabalhar de lá. Porque sem estar trabalhando no convencional, eu tenho essa liberdade. E essa liberdade é muito importante pra mim. Além da liberdade financeira, da liberdade de eu ir e vir, e não ter que estar num lugar 24 horas, não. Deus o livre. De eu não ter que estar num lugar, sei lá, 12 horas. Tem a liberdade de criação também. Porque eu crio coisas que nos lugares convencionais você não tem liberdade pra criar, não. É do jeito que eu quero, eu falei pra fazer assim, 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 e você tá ali dentro daquela caixa, né? E eu sempre quis também poder me alavancar financeiramente, né? E num trabalho convencional, você tem um teto ali máximo do que você pode receber. E empreendendo, né? Eu tenho... O céu é o limite, né? Porque eu tenho possibilidades de me alavancar financeiramente também. E toda vez que eu lembro dessas coisas, o desânimo acaba, porque, né? Minha filha realiza. E quando eu lembro disso, me dá um gás novo, me dá uma nova motivação. Porque eu acredito que a gente desanima ao longo da caminhada, é normal. A grande sacada é tu virar essa chave e lembrar dos teus desejos mais profundos em relação ao que te satisfaz, ao que te faz bem e ao que te faz feliz pra você continuar. Até porque também todo trabalho, ele vai ter um pouquinho de operacional aqui ou ali, né? Sim. É aquele negócio, tipo, às vezes você trabalha com o que você ama, você faz o que você ama, mas o que você ama uma hora vai ficar um pouco cansativo, um pouco chato, e aí você precisa encontrar essa força pra continuar. Porque é aquele negócio, não existe essa de, eu tenho uma meta, eu vou conseguir cumprir, vou conseguir fazer tudo. Não, você tem que ter uma disciplina, porque mesmo no momento desanimado, você vai ter que saber da onde sair pra cumprir aquilo que você se comprometeu consigo mesmo e fazer o negócio acontecer, mesmo que desanime, né? Mesmo que
que seja, em algum momento, seja um peso pra você, digamos assim. E comigo, no caso, é eu lembrar desses desejos todos que eu tenho pra conseguir me motivar novamente, né? E, Deca, a gente percebeu que você tem toda uma trajetória, toda uma jornada, altos e baixos, não conseguiu a vaga, depois você conseguiu, teve uma oportunidade, mas você estava preparada para aquela oportunidade. No processo, você seguiu se preparando até o momento que você se posicionou, mostrou, começou a ditar a forma de trabalho, né, que você tem e tudo mais. E eu acredito que tem muitas pessoas que estão nesse processo ainda, né? Estão precisando de uma motivada, e às vezes ouvindo a tua história, isso é legal, vai ajudar a pessoa também. Mas eu queria que de repente você pudesse ajudar ainda um pouco mais aqui. Que você pudesse dar uma dica pro nuggeteiro, ou pro infoprodutor, o profissional liberal, o autônomo em geral, o freelancer, para essa galera que empreende, né? Uma dica que você poderia dar para essas pessoas e até mesmo para você continuar se mantendo no pique nessa jornada de empreender online. Eu acho que a dica que eu daria pra mim todos os dias e para as pessoas também que estão lutando, que estão nesse processo, né, que estão empreendendo, que estão descobrindo as coisas movimente-se. Se movimenta, bota a cara no sol, mano. Porque quando você se movimenta, as coisas ao seu redor começam a acontecer. Inclusive, eu lembro de uma frase que o Murilo Gun falou uma vez que me marcou muito, tanto é que eu lembro dela. Quando você se movimenta, é meio que como se o universo fosse colocando o chão de cada passo que você tá dando. Um passo de cada vez, mas se movimenta. Se tu tá desanimado, dá um passinho, faz uma tarefinha, mas se movimenta, né? Não tenha vergonha, porque, velho, os outros não estão nem aí pra você, entendeu? Eles não vão fazer por você, então não deixa que a vergonha te impeça de se movimentar. Porque o mais importante, eu acho que pra mim hoje, e eu falaria isso pra mim todo o tempo, tira as coisas do papel e se movimenta, que as coisas vão acontecendo. Nem que seja te preparando pra um momento maior, mas se você tá se movimentando, as coisas estão saindo do lugar. E eu acho que eu posso fechar com uma frase icônica aqui das nossas conversas, que é o quê, Jéssica? Porque o fato é que... Quem está parado... não vai pra frente. Tá parado, né? Tá parado, não vai pra frente. Mas é a maior verdade. Quantas vezes nós mesmos, né, Pi? A gente tem um monte de ideia, um monte de coisa que tá no papel e só falta a gente começar a se movimentar. E sabe o que é pior? E que eu falo isso pra mim todo dia agora na minha cabeça é que quando a gente começa a se movimentar, em pouco tempo a nossa vida muda. E a gente perdeu tanto tempo ali com medo, com preguiça, procrastinando. E são coisas simples que tu vai se movimentando no dia a dia que transformam sua vida, cara. Sim. E tá nas tuas mãos se movimentar ou não. Ninguém tem como fazer por você, a não ser que você queira estar no convencional, né? Porque aí toda essa parte é feita por você e você só tem que ser lá um robozinho. É aquela frase clichê, né? Como é que você quer que as coisas mudem se você não muda, você não faz nada de diferente. E aqui Sim. eu poderia trazer 1 milhão de frases do Murilo Gun que tem esse mesmo sentido, porque é isso, você precisa se movimentar. E nem você falou, cara, a gente não tem nem 4 meses direito em 2021 e muita coisa já mudou em vários sentidos. Sim, a vida mudou muito. Tanto da gente estar aqui agora nesse momento falando sobre isso, né, que era uma coisa que tava no plano, tava no papel há muito tempo. Vamos criar um conteúdo, vamos fazer uma parada assim. E a gente tá fazendo aqui, eu vou falar pra vocês, galera, não é fácil, mas a gente tá fazendo, a gente tá se movimentando, porque no começo nada é fácil. Tu tem que ir fazendo, porque quanto mais tu vai fazendo, mais tu vai se qualificando pra isso, né? E vai ficando mais simples, vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil, porque você tá se movimentando, tá fazendo. E aquilo ali vai ficando mais tranquilo pra você. Porque eu falando por experiência própria, tá? É complicado no começo. Tá sendo difícil, mas tudo é difícil no começo. Sim. Não tem pra onde fugir. E por tudo que eu falei aqui nessa conversa, a grande questão é: crie oportunidades pra você. Ao longo do processo, aprenda e execute. Aprenda e execute. Não fica esperando tu tá pronto já pra executar, porque isso não acontece. A gente se prepara ao longo dos nossos erros. A gente se prepara enquanto a gente tá botando a nossa cara a tapa. E a gente se prepara enquanto a gente erra, né? Quando você errar, erre rápido, aprenda e volte a executar.
Porque quando você se movimenta ao longo desse processo, o universo também se movimenta junto com você e as coisas acontecem. E com essa mensagem, eu me despeço de vocês do primeiro episódio do podcast Papo de Bastidores. Muito obrigada, Pipi, pela sua participação. Muito de nada. Por ser essa host maravilhosa que você é. E até o próximo podcast Papo de Bastidores. Um forte abraço. Aquela sacanagem, né? Abracinho. Um beijinho.